é Terezinha, e hoje, aos 80 anos, vou contar para vocês uma história que carreguei no peito a vida inteira. Uma história que começou quando eu era apenas uma menina de 11 anos, sentada na poeira da rua, fazendo uma promessa que todos acharam impossível. Vocês sabem como é quando a gente é criança e fala alguma coisa que os adultos acham graça? Pois foi assim que aconteceu comigo. Naquele dia quente de domingo, depois da missa, o povo estava tudo reunido na frente da igreja, conversando, rindo, fazendo aquela roda que sempre se forma quando não tem pressa para chegar em casa. Eu estava ali, pequenininha no meio de toda aquela gente, quando vi ele passar. Ramon, um homem já feito, com aqueles olhos sérios e o jeito calmo de quem sabia das coisas da vida. Ele tinha 17 anos a mais que eu, mas para uma menina de 11 anos, aquilo não significava nada além de que ele era forte, seguro, diferente dos garotos da minha idade. Foi quando abri a boca, sem pensar muito, e disse bem alto para todo mundo ouvir: "Quando eu crescer, vou ser esposa do seu Ramon." O silêncio que se fez foi daqueles que a gente sente na pele. Depois veio a gargalhada. Todo mundo riu, riu muito. Meu pai, que estava do meu lado, riu tanto que teve que tirar o chapéu da cabeça para se abanar. "Essa menina é doida mesmo", ele falou ainda gargalhando. "Ramon, você ouviu isso? A Terezinha quer casar com você quando crescer." Ramon olhou para mim com aqueles olhos sérios. Não riu como os outros. Apenas sorriu de um jeito gentil e disse: "É bom saber, dona Terezinha. Vou guardar isso aqui." E bateu de leve no peito, do lado do coração. Todo mundo riu ainda mais. Acharam que ele estava brincando também. Mas eu vi alguma coisa naquele olhar dele que não era brincadeira. Era como se ele tivesse guardado mesmo, como se tivesse levado a sério uma promessa que nem eu mesma sabia direito por que tinha feito. Na volta para casa, meu pai não parava de contar a história para minha mãe. "Você acredita, mulher? A Terezinha falou que vai casar com o Ramon. Aquela menina magrelinha, desajeitada, querendo casar com um homem que já poderia ser pai dela." Minha mãe, que estava preparando o chá de erva cidreira que tomávamos todo final de tarde, parou de mexer a colher e me olhou com uma expressão que eu não soube entender na hora. Era tristeza? Era preocupação? Hoje sei que era um pouco dos dois. "Terezinha", ela me chamou, com aquela voz cansada que ela sempre tinha. "Vem cá, filha." Eu me aproximei, ainda com o coração acelerado de tudo o que tinha acontecido. Ela me puxou para perto, me fez sentar no banco baixinho ao lado do fogão a lenha, onde o cheiro de fumaça misturava com o aroma doce das folhas da erva cidreira. "Escuta bem o que eu vou te falar", ela começou, falando baixinho para meu pai não ouvir. "Casamento não é brincadeira, minha filha. Não é sonho de menina. Casamento é coisa séria, é trabalho duro, é obedecer marido, é ter filho, é limpar casa, é passar dificuldade junto." Ela olhou para o lado, para onde meu pai estava, e suspirou. "Se você puder, não case nunca, Terezinha. Fica solteira, trabalha, se sustenta. Casamento não presta, filha. É só sofrimento." Aquelas palavras da minha mãe entraram no meu peito como facada. Não porque ela estava sendo ruim comigo, mas porque eu sentia na voz dela uma dor muito grande. Uma dor que eu ainda não entendia direito, mas que me fazia querer abraçar ela bem forte. Naquela noite, deitada na minha caminha de solteiro, eu fiquei pensando na promessa que tinha feito. Por que eu tinha falado aquilo? De onde tinha vindo aquela certeza tão grande de que um dia eu seria esposa do Ramon? Olhei pela janelinha do meu quarto e vi as estrelas lá em cima, brilhando no céu escuro. O vento da noite balançava as cortinas de chitão que minha mãe tinha costurado, fazendo aquele barulhinho suave que sempre me dava sono. Mas naquela noite eu não consegui dormir logo. Fiquei ali, imaginando como seria quando eu crescesse, se eu continuaria pensando no Ramon, se ele se lembraria da promessa que eu tinha feito. O que eu não sabia era que aquela promessa de menina ia mudar tudo na minha vida. Que eu ia ter que ir embora dali, crescer longe e só voltar muitos anos depois, já mulher feita, para descobrir se o coração guarda mesmo as promessas que a gente faz quando ainda é criança. O que eu não sabia era que aquela promessa de menina ia mudar tudo na minha vida.
que eu ia ter que ir embora dali, crescer longe e só voltar muitos anos depois, já mulher feita, para descobrir se o coração guarda mesmo as promessas que a gente faz quando ainda é criança. E vocês sabem o que mais me impressiona, depois de todos esses anos? É que quando a gente fala uma coisa de coração, mesmo sendo criança, mesmo todo mundo rindo da gente, o universo escuta. E às vezes, só às vezes, ele faz com que aquilo se torne realidade. Éramos 7 filhos ao todo em casa, 5 mulheres e 2 homens. Uma casa barulhenta, cheia de vozes, chinelos arrastando no chão de tábua corrida, panelas batendo na cozinha desde cedinho. Meu pai sempre fazia questão de deixar bem claro que eu era a diferente entre todas as filhas. Não era a mais bonita, segundo ele. Minhas irmãs eram mais jeitosas, como ele gostava de falar. Ana Lúcia, a mais velha, tinha aqueles cabelos lisos e dourados como fio de milho, que brilhavam quando o sol da tarde entrava pela janela da sala. Ela sabia bordar, cozinhar e nunca deixava um prato sujo na pia. Maria das Graças vinha depois, com aquele jeito delicado de andar, como se fosse uma boneca de porcelana. Rosa tinha os olhos verdes mais bonitos que já vi na vida, e Helena sabia cantar que era uma beleza. Sua voz ecoava pela casa quando ela ajudava minha mãe com o trabalho. Eu vinha no meio de todas elas, magrelinha, com os cabelos sempre despenteados, joelhos ralados de tanto subir em árvore, e com esse gênio difícil que meu pai tanto criticava. Depois de mim, nasceram meus 2 irmãos homens, João e Francisco. Eles eram os meninos da casa, então automaticamente tinham mais valor aos olhos do meu pai. Quantas vezes eu ouvi ele falando, sentado naquele banco de madeira da varanda, tragando seu cigarro de palha enquanto olhava para o movimento da rua. Essa Terezinha aí não casa nunca. É desajeitada, magrela, e ainda tem esse gênio difícil. As outras, essas sim, vão arranjar marido bom. Aquelas palavras cortavam fundo no meu peito. Eu podia ser criança, mas já entendia o peso daquilo que ele estava dizendo. Era como se eu fosse menos que minhas irmãs, como se eu não merecesse o mesmo futuro que elas. Minha mãe, coitada, vivia cansada da vida dura que levava. Acordava antes do sol nascer para preparar o café, cuidava de nós 7, lavava roupa no tanque do quintal até as mãos ficarem vermelhas e ásperas, cozinhava no fogão a lenha que deixava a cozinha sempre enfumaçada. E ainda tinha que aguentar meu pai, que era homem de poucas palavras carinhosas e muitas ordens. Era um casamento sem alegria, marcado por uma obediência silenciosa que eu via nos ombros curvados da minha mãe, no jeito que ela baixava os olhos quando ele falava mais alto, na forma como ela suspirava quando pensava que ninguém estava vendo. Por isso, quando eu ficava sonhando com casamento, imaginando como seria ter uma casa minha, um marido que me tratasse bem, ela logo vinha com aquelas palavras amargas. Filha, casamento não presta. Se puder, não case. É prisão, é choro, é dor. Ela dizia isso enquanto passava as roupas com o ferro de passar que esquentava no fogão, ou quando estava descascando batatas para o almoço, sempre com aquele olhar distante de quem já tinha desistido de sonhar. Nossa casa era pequena para tanta gente. 3 quartos apenas, um para meus pais, outro para nós meninas e o terceiro para meus irmãos. Na cozinha, o fogão a lenha aquecia a casa inteira no inverno, mas no verão tornava tudo quase insuportável. O cheiro de fumaça misturava com o aroma do feijão que fervia na panela de ferro, do pão de açúcar que minha mãe fazia nos domingos e da roupa limpa que secava no varal do quintal. De manhã cedo, o som que acordava a casa toda era o do galo do vizinho, seguido pelo arrastar dos chinelos da minha mãe no chão de tábua corrida. Depois vinham os barulhos da cozinha, a lenha estalando no fogão, a chaleira assobiando, as xícaras batendo uma na outra quando ela preparava o café. No quarto das meninas, dividíamos 2 camas de solteiro. Eu dormia com Helena, que era a mais próxima da minha idade. Ana Lúcia e Maria das Graças dividiam a outra cama, e Rosa, por ser a caçula entre as meninas, tinha seu cantinho especial que meu pai havia improvisado com uma cama pequenina. Nas manhãs de domingo, depois da missa, a casa se enchia de um cheiro especial. Minha mãe fazia bolinho de chuva e chá de erva cidreira.
Era o único momento da semana em que a família toda se reunia sem pressa, sem trabalho urgente esperando. Meu pai se sentava na cabeceira da mesa, meus irmãos de um lado, nós meninas do outro. Ele olhava para cada uma das minhas irmãs com um orgulho que eu nunca vi direcionado para mim. Quando olhava para mim, era sempre com aquela expressão de quem estava vendo algo que não se encaixava direito. Ana Lúcia está ficando mocinha, ele dizia sorrindo. Logo, logo vão aparecer pretendentes para ela. Maria das Graças também está uma moça linda, acrescentava, enquanto minha irmã corava e abaixava os olhos. Quando chegava a minha vez, ele apenas balançava a cabeça e mudava de assunto. Eu cresci acreditando que havia algo errado comigo, que eu era realmente a filha que não tinha dado certo, a que não herdara a beleza das outras, a que não sabia se comportar como uma moça de família deveria. Mas dentro de mim havia uma chama que não se apagava. Talvez justamente por ouvir tantas vezes que eu era diferente, eu começasse a acreditar que havia algo especial reservado só para mim. Algo que meus pais não conseguiam enxergar, que minha família não entendia. Era por isso que, quando ouvia os comentários maldosos do meu pai ou os conselhos amargos da minha mãe, eu não me deixava esmagar completamente. Alguma coisa dentro de mim sussurrava que eles estavam enganados, que minha história seria diferente. E quando eu repensava naquela promessa que tinha feito na frente da igreja, quando eu lembrava do jeito que o Ramon tinha olhado para mim naquele dia, sem rir como os outros, meu coração se aquietava. Era como se eu soubesse, mesmo sem entender como, que meu destino não seria igual ao da minha mãe. Mas por enquanto, eu era só uma menina no meio de uma família grande, tentando encontrar meu lugar numa casa onde parecia que não havia espaço para quem era diferente. Os dias na nossa casa seguiam sempre a mesma rotina. O galo do vizinho seu José cantava quando o céu ainda estava rosado, e logo depois já se ouvia o barulho dos chinelos da minha mãe arrastando pelo chão. Ela acendia o fogão a lenha, e o cheiro da fumaça misturado com o café que fervia na chaleira de ferro espalhava pela casa toda. Nós meninas tínhamos nossas obrigações bem divididas. Ana Lúcia, por ser a mais velha, ajudava minha mãe na cozinha e cuidava dos temperos do quintal, manjericão, salsa, cebolinha verde que cresciam em latas velhas de goiabada. Maria das Graças varria a casa e organizava os quartos, sempre com aquele capricho dela, de deixar tudo no lugar certinho. Rosa, mesmo sendo pequena, já sabia dobrar as roupas que secavam no varal. Helena cuidava das galinhas e recolhia os ovos toda manhã. Meus irmãos João e Francisco tinham vida bem diferente da nossa. Eles ajudavam meu pai no trabalho da roça, cuidavam dos animais do quintal, 2 porcos gordos e uma vaca leiteira. De manhã cedo saíam com ele para a lida, voltavam suados e com as roupas sujas de terra, mas sempre com aquele ar importante de quem fazia trabalho de homem. Na mesa, sentavam do lado direito do meu pai, recebiam as melhores partes da comida e tinham direito de falar alto, de dar opinião sobre os assuntos da casa. E eu? Eu sempre acabava com os serviços que ninguém queria fazer. Buscar lenha no quintal, limpar o cinzeiro do fogão, lavar as panelas de ferro que ficavam com aquela fuligem grudada. Minha mãe dizia que era porque eu tinha jeito para essas coisas, mas eu sabia que era porque eu era a menos delicada entre todas. Nas tardes, quando o sol já estava morno e preguiçoso, nós nos sentávamos na varanda para fazer algum trabalho de agulha. Minhas irmãs bordavam flores em panos de prato, faziam crochê para as toalhas da mesa, costuravam botões. Eu tentava acompanhar, mas minhas mãos nunca eram tão hábeis quanto as delas. Meus pontos ficavam tortos, minhas flores pareciam rabiscos. Terezinha, você não tem paciência. Minha mãe suspirava, vendo mais uma vez meu bordado descosturar. Moça tem que saber fazer essas coisas. Como é que vai cuidar de uma casa depois? Mas meu pai, quando passava pela varanda e via o resultado do meu trabalho, apenas balançava a cabeça. Para que se preocupar? Essa aí mesmo não vai precisar saber bordar. Vai ficar em casa cuidando de nós quando ficarmos velhos. Aquelas palavras doíam mais que uma pancada. Era como se ele já tivesse decidido meu futuro. Ser a filha que ficaria para trás. A que não casaria. A que cuidaria dos pais na velhice enquanto minhas irmãs seguiriam suas vidas.
Mas havia momentos em que eu escapava dessa rotina. Quando ninguém estava olhando, eu corria até a cerca do quintal e ficava olhando a estrada que passava em frente de casa. Era por ali que as pessoas iam e vinham da cidade, da feira, da igreja. E às vezes, só às vezes, eu via o Ramon passando. Ele trabalhava com gado, negociava animais e sempre que precisava ir para a cidade, montava em sua égua marrom e passava pela nossa rua. Quando eu o via de longe, meu coração disparava. Ele cumprimentava meu pai com um aceno da mão, e meu pai respondia respeitoso, porque o Ramon era homem de posses, respeitado na região. Certa tarde, eu estava no quintal estendendo roupas no varal quando ouvi o barulho das ferraduras da égua na estrada. Era ele. Sem pensar muito, fingi que estava ocupada com o trabalho, mas fiquei de olho na porteira. O Ramon parou a égua bem em frente à nossa casa e chamou meu pai, que estava consertando uma cerca no quintal da frente. Boa tarde, seu Roberto. Como vai a família? Boa tarde, Ramon. Tudo bem, graças a Deus. E o senhor? Eles conversaram sobre chuva, sobre o preço do gado, sobre as novidades da região. E durante toda a conversa, eu fiquei ali, fingindo que organizava as roupas no varal, mas na verdade prestando atenção em cada palavra. Foi quando ouvi meu pai comentar: as meninas estão crescendo, né, Ramon? Ana Lúcia já está uma mocinha, logo vai aparecer pretendente. Maria das Graças também. Só essa Terezinha ali é que... Ele pausou e eu senti meu rosto esquentar. Essa aí é diferente. Tem a cabeça nas nuvens. O Ramon olhou na minha direção. Nossos olhos se encontraram por um momento que pareceu durar muito mais tempo do que realmente durou. Ele não riu como meu pai. Apenas sorriu daquele jeito gentil e disse: todas as meninas têm sua hora, seu Roberto. Às vezes, as que parecem diferentes é que mais surpreendem a gente. Meu pai gargalhou. Ah, Ramon, o senhor é muito generoso. Mas essa aí vai dar trabalho. É teimosa que só vendo. Depois que o Ramon se foi, eu fiquei ali parada no meio do quintal, com uma roupa molhada esquecida nas mãos. As palavras dele ecoavam na minha cabeça. As que parecem diferentes é que mais surpreendem a gente. Será que ele estava falando de mim? Será que ele lembrava da promessa que eu tinha feito naquele domingo em frente à igreja? Naquela noite, no jantar, minha família conversava sobre os acontecimentos do dia. Ana Lúcia contou que tinha visto Dona Conceição na feira e que ela tinha elogiado seu bordado. Maria das Graças falou sobre as flores do quintal que estavam brotando bonitas. Helena cantarolou uma música que tinha aprendido com as amigas. Eu fiquei quieta, comendo meu prato de feijão com farinha, pensando na conversa que tinha ouvido entre meu pai e o Ramon. Quando minha mãe me perguntou por que eu estava tão calada, eu apenas respondi que estava cansada. Mas não era cansaço. Era uma mistura de sentimentos que eu não sabia muito bem como explicar. Era raiva das palavras do meu pai, que sempre fazia questão de me diminuir na frente dos outros. Era tristeza por me sentir tão diferente das minhas irmãs. E era também uma pontinha de esperança, porque o Ramon tinha me defendido, do jeito dele, sem precisar dizer muito. Depois do jantar, quando ajudei minha mãe a lavar a louça, ela notou que eu estava pensativa. Filha, o que foi que aconteceu hoje? Você está com uma cara esquisita. Eu quase contei sobre a conversa que tinha ouvido, sobre o jeito que o Ramon tinha olhado para mim. Mas sabia que se eu contasse, ela ia logo vir com aqueles conselhos amargos sobre casamento, sobre como o homem não presta, sobre como era melhor eu nem pensar nessas coisas. Então, apenas respondi. Não foi nada, mãe. Só estou pensando na vida. Ela me olhou com aquela expressão cansada que sempre tinha no final do dia. Menina da sua idade não precisa pensar na vida, não. Aproveita que ainda não tem responsabilidade. Mas eu já tinha responsabilidade. A responsabilidade de carregar aquela promessa que tinha feito, de não deixar que as palavras ruins do meu pai me destruíssem, de acreditar que meu futuro podia ser diferente do que todo mundo esperava. Os meses foram passando e eu fui crescendo com aquela promessa guardada no peito como um segredo que só eu sabia o peso que tinha. Mas a vida em casa estava ficando cada vez mais difícil para mim. Meu pai parecia ter decidido que eu era um problema que precisava ser resolvido, e suas palavras foram ficando mais duras,
mais cortantes. Certa tarde, estávamos todos na varanda quando chegou Dona Francisca, nossa vizinha, acompanhada de seu filho Carlos. Ele era um rapaz trabalhador, filho de família conhecida, e qualquer uma de nós já sabia o que aquela visita significava. Ele vinha pedir uma das filhas em casamento. Meu pai se levantou todo sorridente, ofereceu café, puxou conversa. Carlos estava nervoso, mexia no chapéu que segurava nas mãos e Dona Francisca sorria daquele jeito de mãe orgulhosa que conhece o valor do filho. Seu Roberto, começou ela depois dos cumprimentos. Vim aqui porque meu Carlos está interessado numa das suas meninas. É um rapaz trabalhador, tem terra própria e está na hora dele formar família. Meu pai olhou para Ana Lúcia, que ficou vermelha como uma pimenta. Depois olhou para Maria das Graças, que baixou os olhos com timidez. Era óbvio que ele estava escolhendo mentalmente qual das filhas seria a melhor opção para aquele casamento. Mas aí aconteceu algo que ninguém esperava. Carlos olhou na minha direção e disse: "Na verdade, eu gostaria de conversar sobre a Terezinha." O silêncio que se fez foi tão pesado que até o vento parou de balançar as folhas da mangueira do quintal. Meu pai ficou com uma cara que eu nunca tinha visto antes. Mistura de surpresa, raiva e vergonha. "A Terezinha?" Ele repetiu, como se não tivesse entendido direito. "Sim, senhor. Eu tenho observado ela na missa, na feira. Me parece uma moça de caráter, trabalhadora." Minha mãe largou a costura que estava fazendo e me olhou com uma expressão de susto. Minhas irmãs ficaram todas quietas, esperando para ver o que ia acontecer. Meu pai se levantou da cadeira, andou até a beirada da varanda, ficou olhando para a rua por um tempo longo. Quando se virou, tinha aquela cara fechada que a gente conhecia bem. Era sinal de tempestade. "Carlos, você é um rapaz bom, filho de família direita. Por isso vou ser franco com você." Ele pausou, olhou para mim com uma expressão que doeu no peito. "A Terezinha não é para casamento. Ela é diferente. Tem a cabeça cheia de fantasias, é teimosa, não sabe se comportar como uma moça de família deve saber. Você vai se arrepender." "Mas, seu Roberto..." "Não temas." Meu pai cortou o rapaz na palavra. "Eu tenho outras filhas, moças direitas, prendadas. Ana Lúcia sabe cozinhar, que é uma beleza, borda como ninguém. Maria das Graças é delicada, obediente. Essas sim são para casamento. A Terezinha..." Ele balançou a cabeça. "A Terezinha é problema." Carlos tentou insistir, mas minha mãe se intrometeu na conversa. "O menino escuta o conselho de uma mulher que sabe o que está falando. Casamento já é difícil quando a moça é ajeitada. Com uma que tem a cabeça nas nuvens como a Terezinha, você vai sofrer. Escolhe uma das outras, que você vai ser mais feliz." Eu estava ali, sentada na cadeira de palha, ouvindo meus próprios pais me destruírem na frente de gente estranha. Ouvindo eles falarem de mim como se eu fosse um animal defeituoso que ninguém ia querer comprar. O nó na minha garganta estava tão apertado que mal conseguia respirar. Carlos olhou para mim uma última vez, com uma expressão que misturava pena e dúvida. Dona Francisca, constrangida com toda aquela situação, se levantou da cadeira. "Bem, então vamos conversar sobre Ana Lúcia", ela disse, tentando salvar a visita. Eu me levantei também, sem pedir licença, e saí dali. Fui para o quintal para trás da casa, onde ninguém podia me ver. Ali, entre as bananeiras e o cheiro forte do esterco que usávamos para adubar a horta, eu chorei. Chorei de raiva, de humilhação, de tristeza. Como meu pai podia falar daquele jeito de mim? Como minha própria mãe podia concordar? Eu era tão ruim assim, tão defeituosa que nem merecia uma chance de ser feliz? Quando voltei para casa, já era quase noite. A visita tinha ido embora, e Ana Lúcia estava na cozinha com minha mãe, conversando baixinho sobre os preparativos para o noivado. Carlos tinha aceitado a sugestão dos meus pais e pedido minha irmã em casamento. Na hora do jantar, meu pai estava satisfeito, conversando com meus irmãos sobre o dote que ia dar para Ana Lúcia, sobre a festa que iam fazer. Ele nem olhou para mim. Era como se eu não estivesse ali. Mas foi Helena, minha irmã mais próxima, que veio conversar comigo na hora de dormir. "Terezinha, você está bem?"
Eu estava deitada na cama, olhando para o teto escuro, fingindo que estava dormindo. Por que todo mundo acha que tem algo errado comigo, Helena? Ela se virou para meu lado e mesmo no escuro eu sentia que ela estava triste. Não tem nada errado com você, irmã. Você só é diferente mesmo. Tem seus sonhos, suas ideias. Papai não entende isso. E você acha que eu nunca vou casar? Que nunca vou ter uma família minha? Helena ficou quieta por um tempo. Depois sussurrou. Sabe o que eu acho? Eu acho que você vai surpreender todo mundo. Você tem uma força dentro de você que nenhuma de nós tem. Só não deixa eles quebrarem isso, está bem? Naquela noite, eu fiquei muito tempo acordada, pensando na promessa que tinha feito sobre o Ramon, pensando no jeito que meu pai tinha me humilhado na frente do Carlos, pensando nas palavras da Helena. E foi ali, naquele quarto escuro, ouvindo a respiração das minhas irmãs, que eu tomei uma decisão. Eu não ia deixar ninguém decidir meu futuro por mim. Não ia aceitar ser tratada como a filha que sobrou, a que não prestava para nada. Se todos achavam que eu era diferente, então eu ia mostrar exatamente o quanto eu era diferente. E se meu destino estava mesmo ligado ao Ramon, como eu sentia no fundo do coração, então eu ia lutar por isso, mesmo que fosse contra a vontade de todo mundo. Depois daquele episódio com o Carlos, a vida em casa ficou ainda mais pesada para mim. Meu pai mal falava comigo, e quando falava era sempre para me criticar. Minha mãe vivia me olhando com aquela expressão de pena misturada com preocupação, como se eu fosse um problema que ela não sabia como resolver. Ana Lúcia estava toda feliz com seu noivado, sempre conversando baixinho com as outras irmãs sobre os preparativos, sobre o vestido que ia usar, sobre a casa que Carlos estava construindo para ela. Eu fingia que não me importava, mas por dentro doía ver como tudo era fácil para ela, como o futuro dela estava garantido, enquanto o meu parecia cada vez mais incerto. Foi numa dessas tardes que eu estava no quintal, cuidando das plantas, quando ouvi a voz do João me chamando lá de dentro de casa. Terezinha, tem alguém aqui querendo falar com você? Achei estranho. Quem é que ia querer falar comigo? Limpei as mãos no avental e fui ver quem era. Quando cheguei na sala, levei um susto que quase me fez tropeçar nos próprios pés. Era o Ramon. Ele estava ali, de pé na nossa sala pequena, com o chapéu nas mãos, conversando com meu pai. Parecia ainda mais alto ali dentro de casa, mais imponente. O cheiro de sabonete que vinha dele contrastava com o cheiro caseiro de fumaça de lenha que sempre tinha na nossa casa. Boa tarde, Terezinha, ele disse, com aquela voz calma que eu lembrava bem. Boa tarde, seu Ramon, consegui responder, mesmo com o coração batendo disparado. Meu pai estava com uma cara curiosa, sem entender direito o que aquele homem respeitado estava fazendo ali, querendo falar com a filha que ele considerava problema. Ramon aqui disse que tem um assunto para tratar com você. Meu pai falou, ainda confuso. Senta aí que eu vou chamar sua mãe. Não precisa incomodar Dona Conceição, Ramon disse. É conversa rápida. Ele olhou para mim com aqueles olhos sérios, e eu senti como se ele estivesse enxergando algo em mim que mais ninguém conseguia ver. Terezinha, eu soube que teve um rapaz aqui pedindo você em casamento. Senti meu rosto esquentar. Então a história tinha se espalhado pela vizinhança. Todo mundo já sabia como meu pai tinha me rejeitado, como tinha dito que eu não prestava para casamento. Sim, senhor, murmurei, baixando os olhos. E soube também que seus pais acharam melhor não aceitar. Meu pai se mexeu na cadeira, desconfortável. Ora, Ramon, você sabe como é. A gente conhece os próprios filhos. Terezinha é boa menina, mas não é para casamento. É muito sonhadora, muito teimosa. O Carlos ia sofrer com ela. Ramon ficou quieto por um momento, apenas olhando para mim. Depois se virou para meu pai. Seu Roberto, posso falar uma coisa? O senhor se lembra daquele dia, há alguns anos, quando Terezinha ainda era bem pequena, que ela falou uma coisa na frente da igreja? Meu pai fez cara de quem estava tentando lembrar. Que dia? Ela disse que quando crescesse ia ser minha esposa. O silêncio que se fez na sala foi daqueles que a gente sente pesando no ar. Meu pai arregalou os olhos e eu senti como se meu coração fosse sair pela boca. Você lembra disso? Perguntei sem conseguir acreditar.
Ramon sorriu daquele jeito gentil que eu conhecia. Claro que lembro, menina. Guardei aquilo que você disse. E sabe por quê? Porque mesmo sendo criança, você falou com uma convicção que me impressionou. Como se realmente soubesse alguma coisa que os outros não sabiam. Meu pai estava boquiaberto, eu estava tremendo. Então eu vim aqui hoje, Ramon continuou, para perguntar uma coisa. Terezinha já cresceu, já é mulher feita. E eu queria saber se ela ainda pensa a mesma coisa que pensava quando era menina. Eu olhei para meu pai, que estava me olhando como se estivesse vendo um fantasma. Olhei para o chão, para as minhas mãos, para qualquer lugar que não fosse os olhos do Ramon. Porque se eu olhasse para ele, ia ter que responder. E responder significava assumir na frente do meu pai que sim, que eu ainda pensava naquilo todo dia, que aquela promessa de menina tinha crescido junto comigo e virado a certeza mais forte que eu tinha na vida. Comecei, mas a voz saiu fraca. Fala, filha, meu pai disse, e pela primeira vez na vida ouvi na voz dele uma curiosidade real sobre o que eu pensava. Respirei fundo, levantei a cabeça e olhei direto nos olhos do Ramon. Sim, ainda penso. Ele sorriu, e foi como se o sol tivesse entrado na nossa sala escura. Então, eu gostaria de pedir permissão ao seu pai para cortejá-la. Meu pai ficou tanto tempo calado que pensei que ele tinha esquecido como falar. Quando finalmente abriu a boca, foi para dizer: Ramon, você tem certeza disso? A Terezinha, bem, você conhece ela, não é como as outras moças. É exatamente por isso que eu estou aqui. Ramon respondeu. Porque ela não é como as outras. Naquele momento, eu entendi uma coisa que mudou tudo dentro de mim. O que minha família via como defeito, ele via como qualidade. O que eles chamavam de diferente de um jeito ruim, ele chamava de diferente de um jeito bom. Meu pai olhou para mim, depois para o Ramon, depois para mim de novo. Bem, se é isso que vocês dois querem, ele disse ainda meio atordoado. Mas eu avisei. Terezinha tem a cabeça cheia de fantasias. As melhores mulheres são as que sabem sonhar, seu Roberto, Ramon falou, se levantando da cadeira. E com licença, mas eu preciso ir. Terezinha, posso voltar amanhã para conversarmos melhor? Eu apenas balancei a cabeça que sim, porque se tentasse falar ia chorar. Depois que ele saiu, meu pai ficou me olhando como se estivesse tentando entender um quebra-cabeça muito complicado. Como é que pode? Ele murmurou. Um homem como o Ramon, interessado numa menina como você? Mas eu não estava mais ouvindo as palavras dele. Estava pensando no que tinha acabado de acontecer. O Ramon tinha lembrado da minha promessa. Tinha guardado aquilo no coração durante todos esses anos. E agora estava ali, pedindo para me cortejar. Era como se todo o sofrimento, toda a humilhação, toda a sensação de ser a filha que sobrou tivesse valido a pena só para chegar naquele momento. Naquela noite, eu mal consegui fechar os olhos. Ficava ali deitada, ouvindo a respiração das minhas irmãs, tentando acreditar que tudo aquilo tinha acontecido de verdade. O Ramon tinha vindo em casa. Tinha lembrado da minha promessa. Tinha pedido para me cortejar. Era como se o mundo tivesse virado do avesso de uma hora para outra. Helena, que dormia do meu lado, percebeu que eu estava inquieta. Terezinha, você não vai dormir? Não consigo, sussurrei de volta. Ainda não acredito no que aconteceu hoje. Eu também não acredito, ela disse, se virando para me olhar no escuro. O Ramon, quem diria, né? Todos esses anos, e ele lembrava da sua promessa. Do outro lado do quarto, Ana Lúcia se mexeu na cama. Desde que ela ficou noiva do Carlos, parecia que tinha criado uma distância de mim, como se agora ela fizesse parte de um mundo diferente. O mundo das mulheres que iam se casar, enquanto eu ainda estava no mundo das que ninguém queria. Só que agora não estava mais. Ana, chamei baixinho. Você está acordada? Estou, ela respondeu, mas com uma voz estranha. O que você achou do que aconteceu hoje? Ela demorou para responder. Quando falou, havia algo na voz dela que eu não conseguia identificar direito. Ciúme? Surpresa? Mágoa? Achei estranho, ela disse finalmente.
Ramon é um homem importante. Ele podia escolher qualquer moça da região. Por que justamente você? Aquelas palavras doeram mais do que eu esperava. Mesmo sendo minha irmã, mesmo sabendo que eu tinha sofrido tanto por me sentir a pior entre todas nós, ela ainda não conseguia aceitar que alguém me escolhesse. Não sei, respondi, tentando não deixar a mágoa aparecer na voz. Talvez porque ele me vê diferente de como vocês me veem. Ou talvez ele esteja com pena de você. Ela falou, e as palavras saíram como uma facada. Helena se intrometeu na conversa. Ana Lúcia, isso foi maldade. A Terezinha não merece isso. Não foi maldade, Ana se defendeu. É que eu não entendo. A vida toda todo mundo disse que Terezinha era diferente, que não era para casamento. E agora, de repente, o homem mais respeitado da região quer casar com ela? Não faz sentido. Eu entendi naquele momento uma coisa que até então não tinha percebido. Minha irmã não estava feliz por mim. Ela estava incomodada. Durante toda a vida, ela tinha sido a mais bonita, a mais prendada, a primeira a conseguir noivo. E agora eu, a irmã que não prestava, estava prestes a casar com um homem melhor que o dela. Faz sentido, sim, falei, já com a voz mais firme. Faz sentido porque talvez ele tenha visto em mim alguma coisa que vocês nunca se deram ao trabalho de procurar. O silêncio que se fez depois disso foi pesado. Cada uma ficou no seu canto da cama, fingindo que ia dormir, mas eu sabia que nenhuma de nós ia conseguir. No dia seguinte, a casa toda estava diferente. Minha mãe me olhava como se não me reconhecesse mais. Meu pai andava pela casa resmungando sozinho, ainda tentando entender como aquilo tinha acontecido. Meus irmãos João e Francisco ficavam me olhando de soslaio, como se eu tivesse virado outra pessoa da noite para o dia. Conceição. Ouvi meu pai falando com minha mãe na cozinha, quando eles pensaram que eu não estava ouvindo. Não sei o que pensar disso tudo. Ramon é homem sério, trabalhador, tem posses. Por que ele ia querer justamente a Terezinha? Não sei, Roberto. Minha mãe respondeu, mexendo a panela de feijão com mais força que o necessário. Mas se ele quer, problema dele. Pelo menos uma das nossas filhas vai ter um casamento bom. Mas eu tenho medo, meu pai continuou. E se ele descobrir que ela é mesmo como a gente sempre disse? E se ele se arrepender? Vai ser uma vergonha para a nossa família. Então, é melhor você conversar com ela, minha mãe falou. Avisar ela para se comportar direito, para não fazer nada que vai espantar o homem. Foi assim que, depois do almoço, meu pai me chamou para conversar. Ele estava sentado no banco da varanda, fumando seu cigarro de palha, com aquela cara séria que eu conhecia bem. Senta aqui, filha. Eu me sentei ao lado dele, com o coração apertado. Sempre que ele me chamava para conversar desse jeito, era para me repreender por alguma coisa. Terezinha, você entende o que aconteceu ontem, né? Entendo, pai. Ramon é homem importante, respeitado. Se ele está interessado em você, é uma oportunidade que pode não aparecer de novo. Eu fiquei quieta, esperando o que vinha depois. Por isso eu quero que você se comporte direito. Nada de teimosia, nada de cabeçada. Você vai obedecer ele em tudo, vai ser a esposa que ele merece. Entendeu? Entendi, pai. E outra coisa, ele continuou tragando o cigarro. Esquece essas suas fantasias de menina. Casamento é coisa séria. É trabalhar, cuidar de casa, ter filho, obedecer marido. Não é sonho, não é brincadeira. Eu ouvi tudo aquilo calada, mas por dentro estava pensando uma coisa diferente. Meu pai estava me dando os mesmos conselhos que dava para todas as filhas: obedecer, trabalhar, não sonhar. Mas o Ramon tinha dito que gostava de mim justamente porque eu era diferente, porque eu sabia sonhar. Será que ele estava falando sério? Ou será que, no fundo, ele também esperava que eu virasse uma mulher comum, obediente e sem vontade própria? Quando o Ramon chegou no final da tarde, como tinha prometido, eu estava nervosa que nem folha no vento. Tinha passado o dia todo pensando no que ia falar para ele, tentando imaginar como seria a nossa conversa. Ele chegou montado na égua marrom, cumprimentou meu pai respeitosamente e pediu permissão para conversarmos na varanda. Minha mãe serviu café e bolinho de fubá. Depois se retirou para dar privacidade.
mas eu sabia que ela estava espiando pela janela da cozinha. E então, Terezinha? Ele começou depois que ficamos sozinhos. Teve tempo de pensar no que conversamos ontem? Tive, respondi, tentando manter a voz firme. E eu queria perguntar uma coisa para o senhor. Pode perguntar. Por que o senhor quer casar comigo? Todo mundo diz que eu sou diferente, que não sou para casamento. Por que o senhor pensa diferente? Ele sorriu daquele jeito gentil, pousou a xícara de café na mesinha baixa que ficava na varanda. Sabe, Terezinha, eu já tive oportunidade de casar antes, várias vezes, mas nunca encontrei uma mulher que me chamasse a atenção de verdade. Até aquele dia que você, ainda menina, fez aquela promessa na frente de todo mundo. Ele pausou, olhando para a rua, como se estivesse lembrando daquele momento. Naquele dia, eu vi uma coisa em você que não vejo nas outras moças: coragem, determinação, a capacidade de acreditar em alguma coisa mesmo quando todo mundo está rindo da sua cara. E isso, para mim, vale mais que saber bordar ou cozinhar bem. Aquelas palavras entraram no meu peito como um bálsamo. Finalmente alguém via minhas diferenças como qualidades, não como defeitos. Mas eu tenho que avisar uma coisa. Ele continuou, agora me olhando direto nos olhos. Se a gente se casar, eu quero que você continue sendo exatamente como você é. Não quero que você mude para me agradar ou para agradar os outros. Eu estou escolhendo você justamente por causa de quem você é. E naquele momento, sentada naquela varanda simples, ouvindo as palavras do homem que ia mudar minha vida para sempre, eu soube que tinha tomado a decisão certa quando fiz aquela promessa de menina. Os dias que se seguiram foram os mais estranhos da minha vida. De repente, eu tinha virado o assunto principal da nossa casa e da vizinhança toda. O cortejo do Ramon não era segredo para ninguém, e as opiniões sobre aquilo se dividiam como água e óleo. As visitas do Ramon se tornaram regulares. Ele vinha sempre no final das tardes, depois do trabalho, montado na sua égua marrom, e conversávamos na varanda enquanto minha família fingia que não estava prestando atenção em cada palavra que trocávamos. Mas nem todo mundo estava feliz com aquela situação. Certa manhã, enquanto eu ajudava minha mãe a estender roupa no varal, chegou Dona Aparecida, uma vizinha conhecida por ter a língua mais afiada que navalha. Ela veio acompanhada da filha, Carmen, uma moça da minha idade que sempre foi considerada uma das mais bonitas da região. Bom dia, Conceição, ela cumprimentou minha mãe, mas seus olhos já estavam me procurando no quintal. Bom dia, Aparecida. Como vai? Ah, bem. Vim aqui porque estou curiosa para saber dessa novidade que anda correndo pela cidade. Minha mãe ficou tensa. Ela sabia muito bem qual novidade era essa. Que novidade? Ora, Conceição, não se faça de desentendida. Todo mundo está comentando sobre o Ramon estar cortejando sua Terezinha. O jeito que ela falou, sua Terezinha, já veio carregado de ironia. Eu continuei estendendo as roupas no varal, mas estava ouvindo cada palavra. É verdade, sim, minha mãe respondeu, tentando manter a dignidade. Ramon é um homem bom e se interessou pela minha filha. Dona Aparecida deu uma risadinha que me arrepiou toda. Que interessante. Porque, veja bem, Conceição, não é que eu queira me meter na vida dos outros, mas... Ela pausou, daquele jeito de quem está saboreando o que vai falar. É que todo mundo está achando muito estranho. Um homem como o Ramon, que nunca mostrou interesse por moça nenhuma, de repente se interessar justamente pela... Ela olhou na minha direção. Pela Terezinha. E o que tem de mais nisso? Minha mãe perguntou, já com a voz alterada. Ora, Conceição, você sabe como é. A gente conhece as meninas da região. Tem tantas moças bonitas, prendadas, de família boa. Como a minha Carmen aqui, por exemplo. Carmen, que até então estava quieta, sorriu de um jeito falso. Mamãe, não precisa falar assim. Preciso sim, filha. Porque é estranho mesmo, a não ser que... Dona Aparecida baixou a voz, mas não tanto que eu não pudesse ouvir, a não ser que tenha alguma coisa por trás disso tudo. Como assim? Minha mãe perguntou, agora realmente irritada. Bem, sabe como é? Às vezes os homens se sentem na obrigação de ajudar família que está passando dificuldade.
casamento por pena, essas coisas. Foi como se ela tivesse me dado um tapa na cara. Casamento por pena. Era isso que o povo estava pensando? Que o Ramon estava com pena de mim? Minha mãe largou a roupa que estava estendendo e se virou para encarar Dona Aparecida. Aparecida, acho melhor a senhora ir cuidar da sua vida e deixar a minha em paz. Minha filha é moça direita, trabalhadora, e se o Ramon se interessou por ela, é porque viu qualidade nela. Claro, claro, Dona Aparecida disse, mas o sorriso maldoso não saiu do rosto. Só achei estranho, só isso. Mas que bom que a Terezinha conseguiu um bom partido, né? Mesmo sendo diferente. Depois que elas foram embora, minha mãe ficou nervosa o resto do dia. Eu percebi que aquelas palavras tinham mexido com ela também. À noite, ela veio conversar comigo. Terezinha, filha, você precisa ter cuidado. Cuidado com o quê, mãe? Com o que o povo está falando. Dona Aparecida veio aqui hoje só para plantar dúvida na minha cabeça. E se ela veio aqui, é porque já anda falando isso por aí. E o que é que eles estão falando? Minha mãe suspirou, se sentou na beirada da minha cama. Que o Ramon está com pena de você. Que ele não está interessado de verdade, que é só caridade. Aquelas palavras doeram tanto que senti como se alguma coisa tivesse se partido dentro do meu peito. Pena. Caridade. Será que era isso mesmo? Será que eu estava me iludindo? Mãe, e se for verdade? Não sei, filha. Por isso estou te falando para ter cuidado. Para não se entregar muito, não sonhar muito alto. Porque se for só pena mesmo, você vai sofrer muito quando descobrir. Naquela noite, eu chorei escondida debaixo do lençol. Todas as inseguranças que eu pensava ter vencido voltaram com força dobrada. Será que o Ramon estava mesmo interessado em mim? Ou será que ele só sentia pena da moça feia que ninguém queria? Mas pior que as palavras de Dona Aparecida foi o que aconteceu alguns dias depois. Eu estava na feira com Helena, comprando verduras para minha mãe, quando escutei uma conversa que me gelou o sangue. Duas senhoras estavam conversando perto da banca de tomates, e quando elas me viram, uma cutucou a outra, e elas começaram a sussurrar. Mas sussurrar alto o suficiente para eu ouvir. É ela ali, a noiva do Ramon. Sério, essa magrelinha, nossa, que pena dele. Pois é, todo mundo está comentando. Dizem que a família dela está passando dificuldade e ele está casando por caridade. Que triste, né? Um homem bom como ele que podia escolher qualquer uma. Helena puxou meu braço, tentando me tirar dali, mas eu fiquei parada, ouvindo cada palavra como se fosse chicotada. E dizem também que ela que correu atrás dele. Que foi ela que se ofereceu. Não me diga! Que descaramento! Finalmente, Helena conseguiu me puxar para longe dali. Caminhamos para casa em silêncio, ela respeitando minha dor, eu tentando segurar as lágrimas que queriam cair. Quando chegamos em casa, eu me tranquei no quarto e chorei até não ter mais lágrimas. Helena tentou me consolar, mas não havia consolo possível. As palavras daquelas mulheres ecoavam na minha cabeça como uma maldição. Era isso que todo mundo pensava de mim? Que eu era uma interesseira que tinha se jogado no pescoço do Ramon? Que ele estava casando comigo por caridade? E se fosse verdade? E se eu estivesse me iludindo completamente? Naquela noite, quando o Ramon chegou para nossa conversa diária, eu mal consegui olhar para ele. Fiquei tensa, desconfiada, procurando sinais de pena no jeito que ele me olhava, nas palavras que ele escolhia. Você está diferente hoje, ele notou. Aconteceu alguma coisa? Eu queria contar tudo, queria perguntar se era verdade, se ele estava mesmo comigo por pena. Mas não tive coragem. Se fosse verdade, eu não queria ouvir da boca dele. Se não fosse, eu não queria plantar a dúvida na cabeça dele. Não foi nada, menti. Só estou cansada. Mas eu sabia que aquilo não ia ficar assim. As fofocas, as dúvidas, a pressão da família e da vizinhança estavam criando uma tempestade ao nosso redor. E eu tinha medo de que essa tempestade fosse forte demais para o que estávamos construindo juntos. As semanas seguintes foram as mais difíceis que já vivi até então. As fofocas se espalharam pela cidade inteira como fogo em capim seco,
e eu sentia o peso dos olhares e dos comentários onde quer que fosse. Não conseguia mais ir à missa sem sentir os sussurros atrás de mim. Não podia passar na rua sem perceber as vizinhas cochichando em suas janelas. Pior ainda, aquelas dúvidas que o povo tinha plantado começaram a crescer dentro da minha própria casa. Meu pai, que no início tinha ficado orgulhoso de ter um genro respeitado como o Ramon, agora vivia preocupado. Conceição, eu ouvi ele conversando com minha mãe uma noite, quando achavam que eu estava dormindo. E se o povo tiver razão? E se o Ramon realmente estiver fazendo isso por pena? Vai ser uma vergonha para nossa família. Não sei, Roberto, minha mãe respondeu com aquela voz cansada. Mas agora já foi longe demais. Se ele desistir, a Terezinha vai ficar marcada para sempre. Ninguém mais vai querer ela. Por isso mesmo que estou preocupado. Se ele descobrir como ela realmente é, se ele perceber que foi um erro, então temos que rezar para que ela se comporte direito, minha mãe concluiu. Aquelas palavras me machucaram mais do que todas as fofocas da vizinhança juntas. Até meus próprios pais duvidavam que alguém pudesse me querer de verdade. A situação em casa ficou tensa. Ana Lúcia, que estava preparando seu próprio casamento com Carlos, parecia irritada com toda a atenção que meu namoro estava recebendo. Helena tentava me apoiar, mas eu percebia que ela também estava preocupada. Rosa era pequena demais para entender, mas meus irmãos, João e Francisco, começaram a fazer comentários que doíam. Terezinha virou importante agora, João disse certa manhã com ironia. Antes ninguém nem olhava para ela, agora está todo mundo falando dela. É, Francisco completou. Só espero que o Ramon não mude de ideia quando descobrir como ela é de verdade. Eu tentava fingir que não ouvia, que aquilo não me afetava, mas cada comentário era como um espinho se enterrando mais fundo no meu coração. O pior de tudo foi quando Carmen, aquela filha de Dona Aparecida, apareceu em casa uma tarde com a desculpa de visitar Ana Lúcia. Elas ficaram conversando na varanda e eu estava na cozinha ajudando minha mãe quando ouvi a conversa. Ana, você não acha estranho seu futuro cunhado ter escolhido justamente a Terezinha? Por que estranho? Ana respondeu, mas eu percebi que ela estava desconfortável. Ora, você sabe, o Ramon podia ter qualquer moça, até eu já sonhei em chamar a atenção dele. E ele vai justamente escolher, bem, a Terezinha. A Terezinha é minha irmã, Ana disse, mas a voz saiu sem convicção. Claro, claro. Não estou falando mal dela. É só que... Bem, todo mundo está comentando que talvez ele tenha outros motivos. Dizem que a família de vocês está precisando de ajuda, e ele é homem de bom coração. Eu larguei o prato que estava lavando e saí da cozinha. Não aguentava mais ouvir aquilo. Fui para o quintal, para trás da casa, onde ninguém podia me ver chorar. Será que era verdade? Será que minha família estava mesmo precisando de ajuda e eu não sabia? Será que o Ramon tinha percebido isso e estava se casando comigo por caridade? Comecei a reparar em coisas que antes não notava. A roupa remendada do meu pai, os sapatos gastos da minha mãe, o jeito que ela esticava o feijão para alimentar toda a família. Será que nossa situação estava pior do que eu imaginava? Essas dúvidas começaram a afetar meu comportamento com o Ramon. Quando ele chegava para nossas conversas, eu ficava tensa, desconfiada. Analisava cada palavra dele, procurando sinais de pena ou obrigação. Uma tarde, ele notou minha mudança. Terezinha, o que está acontecendo com você? Faz semanas que você está diferente. Eu estava sentada na cadeira de palha da varanda, mexendo nervosamente com a barra do vestido. Não estou diferente. Está sim. Você mal me olha nos olhos, responde tudo com monossílabos. Se arrependeu de alguma coisa? A pergunta me pegou de surpresa. Será que ele estava procurando uma desculpa para desistir? Será que ele também estava ouvindo as fofocas e começando a duvidar da decisão que tinha tomado? Não me arrependi, respondi, mas a voz saiu fraca. Ele se inclinou para a frente na cadeira, tentando me fazer olhar para ele. Então me diga o que está acontecendo. A gente não pode construir um casamento com segredos entre nós. Foi quando não aguentei mais. As lágrimas que eu vinha segurando há semanas, finalmente vieram todas de uma vez.
Todo mundo está dizendo que o senhor está casando comigo por pena. Soltei entre soluços. Que é caridade. Que o senhor se sente obrigado porque nossa família está passando dificuldade. O Ramon ficou quieto por um tempo longo, só me olhando chorar. Quando finalmente falou, sua voz estava diferente, mais dura. E você acredita nisso? Eu não sei mais em que acreditar. Confessei. Todo mundo fala a mesma coisa. Até minha própria família está achando estranho. Dizem que eu não sou moça para o senhor, que o senhor podia escolher qualquer uma. Pare, ele disse se levantando da cadeira. Pare agora mesmo. Eu me assustei com o tom dele. Nunca tinha visto o Ramon bravo. Terezinha, eu vou falar uma coisa só uma vez, e quero que você grave bem na sua cabeça. Eu não caso por pena, não caso por caridade, e não caso por obrigação. Se eu quisesse ajudar sua família, eu daria dinheiro, comida, trabalho para seus irmãos. Eu não precisaria casar com você para isso. Ele andou até a beira da varanda, olhando para a rua, com as mãos nos bolsos. Eu escolhi você porque quis, porque vi em você algo que me chamou a atenção desde que você era menina. E se você não acredita nisso, se prefere acreditar nas fofocas dos outros, então talvez a gente precise repensar esse casamento. Aquelas palavras me gelaram. Repensar o casamento? Ele estava desistindo de mim? Ramon, Não. Ele me cortou, se virando para me olhar. Você que tem que decidir, Terezinha. Ou você confia em mim e no que estamos construindo, ou você fica do lado de quem quer nos destruir. Mas eu não vou ficar provando para você que meus sentimentos são verdadeiros toda vez que alguém plantar uma dúvida na sua cabeça. Ele pegou o chapéu, colocou na cabeça e foi em direção à égua que estava amarrada no portão. Quando você decidir em quem acredita, me avise. E foi embora, me deixando ali na varanda, chorando e tremendo, percebendo que eu talvez tivesse acabado de perder a única chance de felicidade que a vida tinha me dado. Depois que o Ramon foi embora naquele dia, eu fiquei 3 dias sem sair de casa. 3 dias chorando, pensando, tentando entender o que tinha acontecido comigo. Como eu tinha deixado as palavras dos outros entrarem tão fundo na minha cabeça, a ponto de quase destruir a única coisa boa que tinha acontecido na minha vida. Helena tentava me consolar. Trazia chá de erva cidreira, ficava sentada na beirada da minha cama conversando baixinho. Mas eu estava inconsolável. Tinha a sensação de que tinha estragado tudo, de que tinha perdido minha única chance de ser feliz. No 3º dia, minha mãe veio falar comigo. Ela se sentou na cadeira velha que ficava no canto do quarto e ficou me olhando por um tempo, com aquela expressão pensativa que eu conhecia bem. Filha, você vai ficar aí se lamentando para sempre? Mãe, eu estraguei tudo. O Ramon não vai mais querer falar comigo. E você acha que ele está certo ou errado em estar chateado? A pergunta me pegou de surpresa. Eu esperava que ela fosse me consolar, não me fazer pensar. Eu não sei. Terezinha, eu vou te contar uma coisa que nunca contei para ninguém. Ela se mexeu na cadeira, como se estivesse se preparando para dizer algo importante. Quando eu era nova, mais ou menos da sua idade, apareceu um rapaz interessado em mim. Era um moço bom, trabalhador, de família conhecida. Mas sabe o que aconteceu? Eu balancei a cabeça que não. O povo começou a falar. Disseram que ele só estava interessado em mim porque meu pai tinha terra, porque era negócio bom para a família dele. E eu, boba que era, acreditei. Minha mãe suspirou olhando pela janela. Mandei ele embora. Disse que não queria mais saber dele. Sabe o que aconteceu depois? O quê? Ele casou com outra moça, foi feliz com ela. E eu acabei casando com seu pai que... Bem, você conhece seu pai. Um homem bom, mas... Não era amor, filha. Era casamento de conveniência, porque eu já estava ficando para a titia e meus pais estavam preocupados. Ela me olhou com aqueles olhos cansados que sempre tinha. Toda a minha vida eu me perguntei como teria sido se eu não tivesse dado ouvidos às fofocas. Se eu tivesse confiado no que eu sentia, em vez de acreditar no que os outros falavam. Aquelas palavras da minha mãe me acertaram como um raio. Ela estava me contando que tinha cometido o mesmo erro que eu estava cometendo e que tinha se arrependido a vida inteira. Por isso eu estou te falando, Terezinha.
Você pode escolher acreditar nas fofocas e perder o Ramon como eu perdi minha chance de ser feliz. Ou você pode lutar pelo que é seu. Mas, mãe, e se eles estiverem certos? E se ele realmente estiver comigo por pena? E se estiverem errados? E se você estiver jogando fora o grande amor da sua vida por causa de língua de cobra? Ela se levantou da cadeira, veio até a cama e me deu um abraço apertado. Filha, eu já vivi minha vida. Já cometi meus erros. Mas você ainda tem chance de ser feliz. Não faça a mesma besteira que eu fiz. Naquela noite, eu fiquei acordada até tarde, pensando nas palavras da minha mãe. Pela primeira vez em semanas, tentei lembrar como eu me sentia antes de todo mundo começar a plantar dúvidas na minha cabeça. Lembrei do jeito que o Ramon olhava para mim, como se eu fosse especial. Lembrei das conversas que tínhamos na varanda, de como ele me escutava de verdade, de como nunca tentou me mudar ou me diminuir. Lembrei de como ele tinha dito que me queria exatamente como eu era. Será que um homem que estava fazendo caridade ia se dar ao trabalho de conhecer meus sonhos, meus medos, meus pensamentos? Será que alguém que estava comigo por pena ia me defender quando meu próprio pai falava mal de mim? No dia seguinte, tomei uma decisão. Levantei cedo, me arrumei com meu vestido rosa mais bonito, penteei o cabelo com capricho e saí de casa. Ia procurar o Ramon. Sabia onde ele morava, uma casa simples mas bem cuidada, na parte mais alta da cidade. Caminhei até lá com o coração batendo forte, ensaiando mentalmente o que ia falar. Quando cheguei na porta, respirei fundo e bati. Ouvi passos lá dentro, e quando a porta se abriu, lá estava ele. Pareceu surpreso de me ver ali. Terezinha? O que você está fazendo aqui? Vim falar com o senhor. Posso entrar? Ele hesitou por um momento, mas abriu a porta e me deixou passar. A casa era pequena, mas aconchegante. Cheirava a sabonete e a café fresco. Era limpa, organizada, mas tinha aquele jeito de casa de homem solteiro. Faltava o toque feminino, as florzinhas, os detalhes delicados. Pode sentar, ele disse, apontando para uma cadeira da pequena sala. Eu me sentei, ele se sentou na cadeira em frente à minha. Ficamos nos olhando por um momento, nenhum dos dois sabendo como começar. Ramon? Comecei com a voz trêmula. Eu vim pedir desculpas. Ele não disse nada, apenas ficou me olhando. O senhor estava certo. Eu deixei as fofocas dos outros entrarem na minha cabeça e quase destruí a única coisa boa que aconteceu na minha vida. Terezinha. Deixa eu terminar. Interrompi. Eu pensei muito nesses dias. Pensei em como o Senhor sempre me tratou, nas coisas que o Senhor me disse, no jeito que o Senhor olha para mim. E eu sei, no fundo do meu coração, que o Senhor não está comigo por pena. Ele se inclinou para a frente, prestando atenção em cada palavra. Eu sei porque quando o Senhor fala comigo, seus olhos brilham. Eu sei porque o Senhor se lembra de detalhes das nossas conversas. Eu sei porque o Senhor me defende quando meu próprio pai fala mal de mim. Alguém que está fazendo caridade não faz essas coisas. As lágrimas começaram a descer pelo meu rosto, mas dessa vez não eram lágrimas de tristeza. Eu escolho acreditar no Senhor, Ramon. Escolho acreditar no que a gente está construindo juntos. E se o povo quiser falar, que fale. Eu não vou mais dar ouvidos. Ele ficou quieto por um momento que pareceu durar uma eternidade. Depois se levantou, veio até onde eu estava sentada e se ajoelhou na minha frente, pegando minhas mãos nas dele. Terezinha, você sabe o que mais me impressiona em você? Balancei a cabeça que não. É que mesmo quando tudo parece estar contra você, mesmo quando o mundo inteiro duvida, você encontra força para lutar, como quando era menina e fez aquela promessa na frente de todo mundo, como agora, quando veio aqui me procurar mesmo, achando que eu podia mandar você embora. Ele apertou minhas mãos nas dele. É por isso que eu te amo, Terezinha. Não por pena, não por caridade. Eu te amo porque você é corajosa. Porque você acredita em coisas que os outros não conseguem enxergar. Porque você tem uma luz dentro de você que ninguém consegue apagar. Aquela foi a primeira vez que ele disse que me amava. E naquele momento, sentada naquela sala simples, ouvindo aquelas palavras vindas do coração dele, eu soube que tinha tomado a decisão certa. Depois daquele dia na casa do Ramon,
Alguma coisa mudou dentro de mim para sempre. Não era só que tínhamos nos reconciliado, ou que ele tinha me dito que me amava. Era mais profundo que isso. Era como se eu tivesse finalmente entendido quem eu realmente era e qual era meu lugar no mundo. Caminhei de volta para casa naquela tarde, com o coração leve pela primeira vez em muito tempo. O sol estava dourado, daquele jeito que fica no final da tarde, e o cheiro de lavanda dos quintais se misturava com o vento morno. Cada passo que eu dava parecia firme, decidido. Eu não era mais a menina insegura que deixava os outros definirem seu valor. Quando cheguei em casa, minha família percebeu imediatamente que alguma coisa tinha mudado. Helena me olhou com curiosidade, minha mãe com alívio, meu pai com aquela expressão de quem não entendia muito bem o que estava acontecendo. "Onde você foi?" minha mãe perguntou. "Fui conversar com o Ramon", respondi, sem baixar os olhos. Estava na hora de parar de fugir dos meus problemas. Ana Lúcia, que estava bordando na varanda, levantou a cabeça. "E como foi?" "Foi bem", respondi simplesmente. "Muito bem." Naquela noite, depois do jantar, me sentei sozinha na varanda enquanto o resto da família estava na sala conversando. Olhei para as estrelas lá em cima e comecei a pensar em tudo o que tinha acontecido nas últimas semanas. Percebi uma coisa que nunca tinha notado antes. Durante toda a minha vida, eu tinha deixado que os outros me dissessem quem eu era. Meu pai me dizia que eu era a filha problemática. Minha mãe me dizia que casamento não prestava. As vizinhas me diziam que eu não era bonita o suficiente, e eu tinha acreditado em tudo isso como se fosse verdade absoluta. Mas o Ramon tinha me mostrado uma coisa diferente. Ele tinha me visto com outros olhos e tinha me dado a chance de me ver dessa forma também. Quando ele olhava para mim, eu não era a menina magrelinha e desajeitada. Eu era alguém especial, alguém que valia a pena conhecer e amar. Foi naquele momento, sentada sozinha na varanda escura, que eu entendi uma das lições mais importantes da minha vida. Ninguém pode nos amar de verdade se a gente não se ama primeiro. E ninguém pode nos valorizar se a gente não se valoriza. Helena apareceu na varanda e se sentou do meu lado. "Em que você está pensando?" "Estou pensando que passei a vida toda tentando ser o que os outros queriam que eu fosse, em vez de ser quem eu realmente sou." "E quem você realmente é?" Pensei na pergunta por um momento antes de responder. "Eu sou a menina que teve coragem de fazer uma promessa na frente de todo mundo quando tinha apenas 11 anos. Sou a moça que não desistiu desse sonho, mesmo quando todo mundo disse que era impossível. Sou alguém que sabe amar de verdade, mesmo quando não é amada do jeito que merece." Helena sorriu. "Sempre soube disso. Só estava esperando você descobrir também." Nos dias que se seguiram, o Ramon voltou a frequentar nossa casa regularmente. Mas agora era diferente. Eu não ficava mais tensa, procurando sinais de falsidade nas palavras dele. Não analisava mais cada gesto tentando descobrir se ele estava ali por obrigação. Eu simplesmente aproveitava nossa companhia, nossas conversas, a forma como estávamos construindo alguma coisa bonita juntos. Certa tarde, estávamos conversando na varanda quando ele me fez uma pergunta que me fez parar para pensar. "Terezinha, você já pensou em como quer que seja nosso casamento?" "Como assim?" "Quero dizer, que tipo de vida a gente quer construir juntos? Que tipo de casa a gente quer ter? Como a gente quer criar nossos filhos?" A pergunta me pegou de surpresa porque ele estava falando de futuro como se fosse uma certeza, não uma possibilidade. Estava falando de filhos, de casa, de vida construída a dois. "Eu sempre sonhei com uma casa cheia de amor", respondi, pensando bem antes de falar. "Uma casa onde as crianças possam sonhar alto, onde ninguém seja diminuído por ser diferente. Uma casa onde o marido e a esposa sejam companheiros de verdade, não patrão e empregada." Ele sorriu. "É exatamente isso que eu quero também. Uma casa onde cada um possa ser quem realmente é, sem medo de julgamento." "Ramon, posso fazer uma pergunta?" "Claro. Por que o senhor nunca casou antes? Um homem como o senhor certamente teve oportunidades." Ele ficou quieto por um momento, olhando para o horizonte. "Porque eu estava esperando encontrar alguém que me fizesse sentir como você me faz sentir." "E como eu faço o senhor sentir?" "Como se eu fosse a melhor versão de mim mesmo."
como se todo dia fosse uma descoberta nova, como se a vida valesse mais a pena só porque você está nela. Aquelas palavras me emocionaram tanto que tive que segurar as lágrimas. Era isso que o amor verdadeiro fazia? Fazia a gente se sentir especial, valorizada, completa? Sabe de uma coisa, Ramon? Minha mãe sempre me disse que casamento era sofrimento, que era melhor eu não casar nunca. E por muito tempo eu acreditei nisso. E agora? Agora eu entendo que ela falava do casamento dela, não do casamento em geral. Ela se casou sem amor, por conveniência, e por isso sofreu. Mas o que a gente está construindo é diferente. É diferente porque escolhemos um ao outro, ele concordou. Porque estamos juntos porque queremos estar, não porque temos que estar. Naquela conversa, eu entendi outra coisa importante. O casamento não era uma prisão quando era baseado no amor verdadeiro. Era uma parceria, uma escolha que se renovava todos os dias, uma decisão de construir alguma coisa bonita junto com outra pessoa. E entendi também que eu tinha tido sorte. Sorte de não ter casado com o Carlos, que me queria mais por desespero do que por amor. Sorte de ter esperado pelo Ramon, que me via realmente, que me amava pelo que eu era, não pelo que eu poderia me tornar para agradá-lo. Quando ele foi embora naquela tarde, fiquei na varanda pensando em como a vida, às vezes, nos prepara para as coisas boas de formas que a gente não entende na hora. Todo o sofrimento que eu tinha passado, todas as vezes que me senti rejeitada e invisível, tinha me ensinado a valorizar o amor verdadeiro quando ele apareceu. Se eu tivesse casado jovem com qualquer um, só para não ficar solteira, talvez nunca tivesse conhecido essa sensação de ser amada exatamente como eu era. Talvez nunca tivesse aprendido a me valorizar, a lutar pelo que eu queria, a não deixar que os outros decidissem meu destino por mim. Era como se todo o meu passado tivesse sido uma preparação para esse momento, para esse amor, para essa nova versão de mim mesma que estava nascendo. O dia do nosso casamento estava chegando e eu podia sentir a tensão no ar. Não era só nervosismo normal de noiva, era algo mais pesado, mais ameaçador. As fofocas tinham diminuído, mas eu sabia que nem todo mundo estava feliz com nossa união. Foi numa manhã de domingo, quando estávamos voltando da missa, que aconteceu o que eu mais temia. Dona Aparecida estava na porta da igreja com um grupo de mulheres, e quando elas me viram passar, uma delas falou alto o suficiente para eu ouvir. Ali vai a noiva do Ramon. Coitado dele, não sabe o que está fazendo. Parei de andar. Helena, que estava do meu lado, tentou me puxar para continuarmos caminhando, mas eu não me mexi. Vamos, Terezinha, ela sussurrou. Não dá atenção para elas. Mas alguma coisa dentro de mim tinha mudado. Não era mais a menina insegura que fugia dos comentários maldosos. Eu me virei e caminhei até onde elas estavam. Com licença, falei, olhando diretamente para a Dona Aparecida. A senhora falou alguma coisa sobre mim? Elas ficaram todas constrangidas. Dona Aparecida tentou disfarçar. Não falei nada demais, menina. Falou sim. A senhora disse que o Ramon não sabe o que está fazendo casando comigo. Então eu quero aproveitar para esclarecer uma coisa. Todo mundo que estava saindo da igreja parou para ver o que estava acontecendo. Meu pai, que vinha atrás com o resto da família, ficou branco quando viu a confusão que estava se formando. Terezinha, vamos embora, ele disse, tentando me puxar. Não, pai. É hora de falar. Olhei para todas aquelas mulheres que tinham passado meses falando da minha vida, inventando histórias, plantando dúvidas. Vocês querem saber por que o Ramon está casando comigo? Vou contar. Ele está casando comigo porque me ama. Porque vê em mim alguma coisa que vocês nunca se deram ao trabalho de procurar. Porque quando eu era menina e falei que ia ser esposa dele, ele não riu como vocês. Ele acreditou. Minha voz estava firme, clara. As pessoas se aproximaram para ouvir melhor. E sabe de uma coisa a mais? Eu me sinto orgulhosa de ser escolhida por um homem como ele. Não porque ele tem posses, não porque é respeitado, mas porque ele tem a alma boa, porque ele enxerga o coração das pessoas, não só a aparência. Dona Aparecida tentou se defender. Ninguém disse que você não presta, menina. Disse sim. Vocês disseram que ele está comigo por pena,
Por caridade, que nossa família está precisando de ajuda. Vocês inventaram tanta mentira que até eu quase acreditei. Mas sabe o que eu aprendi? Fiz uma pausa, olhando para cada uma delas. Aprendi que quem planta veneno na vida dos outros é porque a própria vida está amarga. Vocês não conseguem aceitar que alguém me ame de verdade, porque vocês mesmas nunca souberam o que é ser amada de verdade. O silêncio que se fez foi total. Até o vento parou de balançar as folhas das árvores. E uma última coisa, continuei. No dia do meu casamento, eu espero que vocês estejam lá. Não porque eu quero agradar vocês, mas porque eu quero que vocês vejam com os próprios olhos como fica bonita uma mulher que é amada de verdade. Virei as costas e caminhei para casa, com minha família me seguindo em silêncio. Só quando chegamos em casa que meu pai falou: "Filha, onde você arrumou coragem para falar daquele jeito?" "Não sei, pai. Acho que cansei de deixar os outros falarem por mim." Minha mãe me olhou com uma expressão que eu nunca tinha visto antes. Era orgulho. Orgulho da filha que tinha aprendido a se defender, que tinha encontrado sua própria voz. "Terezinha", ela disse, me puxando para um canto. "Eu quero pedir desculpas." "Desculpas por quê, mãe?" "Por ter deixado minha amargura influenciar você. Por ter dito tantas vezes que casamento não presta, que você era melhor não casar. Eu estava errada." Ela segurou minhas mãos nas dela. "Vendo você com o Ramon, vendo como vocês se olham, como conversam, eu entendi que o problema não era o casamento. O problema era o meu casamento, e você me ensinou uma coisa hoje." "O que foi que eu ensinei?" "Que nunca é tarde para a gente aprender a se valorizar. Vendo você enfrentar aquelas mulheres hoje, falando com tanta firmeza, eu me lembrei da moça que eu era antes de deixar que a vida me vencesse. Naquela tarde, quando o Ramon chegou para a nossa conversa diária, ele notou que eu estava diferente. Aconteceu alguma coisa hoje?" Contei para ele sobre a conversa na frente da igreja. Ele me ouviu em silêncio, e quando terminei, ele sorriu. "Sabe o que mais me impressiona em você, Terezinha?" "O quê?" "É que você continua me surpreendendo. Mesmo depois de todo esse tempo, você ainda me mostra novos motivos para me orgulhar de ter escolhido você." Naquele momento, sentada na varanda ao lado do homem que ia ser meu marido, eu entendi a lição mais importante da minha vida. Não é o mundo que define quem nós somos. Somos nós que definimos quem somos. E quando a gente encontra alguém que nos vê da forma como realmente somos, que nos ama pelos nossos próprios méritos, aí sim a vida faz sentido. "Ramon", falei, olhando nos olhos dele. "Obrigada." "Obrigada por quê?" "Por ter me ensinado que eu valia a pena. Por ter me mostrado que eu não era a filha que sobrou, a que ninguém queria. Por ter me dado a chance de descobrir quem eu realmente sou." Ele pegou minha mão na dele. "Terezinha, você sempre valeu a pena. Eu só ajudei você a enxergar isso. E agora? Agora a gente vai construir uma vida juntos. Uma vida onde nossos filhos vão crescer sabendo que são especiais, que são amados, que têm direito de sonhar alto e lutar pelos seus sonhos." Olhei para o céu que estava ficando dourado com o pôr do sol. Senti o cheiro de canela que vinha da cozinha, onde minha mãe preparava o jantar. Ouvi o som da viola que meu irmão João tocava no quintal. Era como se tudo estivesse no lugar certo pela primeira vez na minha vida. Como se todos os caminhos tortos que eu tinha percorrido tivessem me levado exatamente para onde eu precisava estar. E naquele momento, eu soube que a menina de 11 anos que fez uma promessa na frente da igreja não estava sonhando. Ela estava profetizando seu próprio futuro, criando com palavras e coragem o destino que queria para si mesma. O dia do nosso casamento amanheceu com o céu mais azul que já vi na vida. Não, perdão, mais dourado. Porque naquele dia, tudo parecia banhado em luz dourada, desde as primeiras horas da manhã até o momento em que caminhei até o altar. Acordei cedo, com o coração tranquilo pela primeira vez em meses. Não havia mais nervosismo, não havia mais dúvidas. Só havia a certeza de que aquele era o dia mais importante da minha vida, o dia em que a promessa de uma menina de 11 anos finalmente se tornaria realidade. Helena me ajudou a me arrumar. O vestido era simples,
mais bonito, tecido branco que minha mãe e minhas irmãs tinham costurado com tanto carinho que cada ponto parecia uma bênção. Quando me olhei no espelho pequeno do quarto, vi uma mulher que eu não reconhecia completamente. Era eu, mas era também uma versão de mim que tinha aprendido a se amar, a se valorizar, a lutar pelo que queria. Você está linda, Helena disse, arrumando o véu simples que cobria meus cabelos. Estou me sentindo linda, respondi, e era verdade. Pela primeira vez na vida, eu me sentia bonita por dentro e por fora. Quando chegou a hora de sair para a igreja, toda a minha família estava na sala. Meu pai, que tantas vezes tinha dito que eu nunca casaria, estava com os olhos marejados. Minha mãe, que sempre me aconselhara a não casar, sorria com uma felicidade que eu nunca tinha visto no rosto dela. Minhas irmãs estavam todas arrumadas. Ana Lúcia, inclusive, havia deixado de lado qualquer ressentimento e estava genuinamente feliz por mim. Filha, meu pai disse, se aproximando, eu quero pedir desculpas por todas as vezes que duvidei de você. Hoje eu entendo que você sempre soube alguma coisa que o resto de nós não sabia. Que coisa, pai? Que o coração não erra quando ama de verdade. Caminhamos para a igreja toda a família junta. O povo da cidade estava lá, todos curiosos para ver como seria o casamento da menina que tinha feito uma promessa impossível e tinha conseguido cumpri-la. Quando chegamos na porta da igreja e eu vi o Ramon me esperando no altar, vestido com seu terno escuro, os cabelos penteados com capricho, aquele sorriso gentil nos lábios, meu coração quase parou de bater. Não de nervosismo, mas de felicidade pura. Comecei a caminhar pelo corredor da igreja de braços dados com meu pai. A cada passo, eu via os rostos das pessoas que tinham acompanhado toda a nossa história. Dona Aparecida estava lá, como eu tinha pedido, e pela primeira vez, desde que a conhecia, ela não tinha cara de quem estava pronta para criticar. Até Carmen estava sorrindo, um sorriso sincero. Mas o que mais me emocionou foi ver minha mãe chorando de felicidade. A mulher que tinha me dito tantas vezes que casamento era sofrimento estava vendo a filha se casar com alegria, com esperança, com amor verdadeiro. Quando cheguei ao altar e meu pai entregou minha mão para o Ramon, senti como se todas as peças da minha vida finalmente estivessem se encaixando no lugar certo. Você está linda, ele sussurrou, só para eu ouvir. Estou feliz, sussurrei de volta. A cerimônia foi simples, mas emocionante. Quando o padre nos declarou marido e mulher e o Ramon me beijou pela primeira vez, ouvi palmas e gritos de alegria vindos de toda a igreja. Era como se toda a cidade estivesse comemorando não só nosso casamento, mas a prova de que o amor verdadeiro existe, de que sonhos podem se tornar realidade, de que as pessoas podem mudar e crescer. A festa foi na casa dos meus pais. Nada muito elaborado, mas cheio de carinho. Teve bolo de fubá que minha mãe fez com as próprias mãos. Teve música com a viola do meu irmão João. Teve dança na varanda que ficou pequena para tanta alegria. Durante a festa, várias pessoas vieram me cumprimentar. Algumas das mesmas que tinham duvidado, que tinham espalhado fofocas, que tinham questionado se nosso amor era verdadeiro. Mas naquele dia, vendo nossa felicidade, vendo como o Ramon me olhava como se eu fosse a coisa mais preciosa do mundo, não restavam mais dúvidas para ninguém. Quando a festa terminou e fomos para nossa nova casa, a mesma casa simples onde eu tinha ido pedir desculpas para ele, mas que agora estava enfeitada com flores que as vizinhas tinham trazido, eu me senti completa pela primeira vez na vida. Então, Dona Terezinha, o Ramon disse, me chamando pelo novo nome, como se sente sendo uma mulher casada? Me sinto como se tivesse chegado em casa, respondi. Como se toda a minha vida tivesse sido uma jornada para chegar até aqui, até você, até nós. Naquela primeira noite, como mulher casada, enquanto ouvia a respiração tranquila do meu marido ao meu lado, pensei em tudo o que tinha acontecido. Pensei na menina de 11 anos que teve coragem de fazer uma promessa na frente de todo mundo. Pensei nos anos de sofrimento, de dúvidas, de sentir que não era boa o suficiente. Pensei no dia em que quase perdi tudo por dar ouvidos às fofocas dos outros, e entendi que tudo tinha valido a pena.
Cada lágrima, cada humilhação, cada momento de insegurança tinha me preparado para valorizar aquele amor, para lutar por ele, para não deixar que ninguém o destruísse. Os anos que se seguiram foram os mais felizes da minha vida. Nossa casa se encheu de filhos, de risadas, de conversas ao pé do fogão, de planos feitos na varanda enquanto assistíamos o pôr do sol. O Ramon foi o marido que eu sempre sonhei ter. Companheiro, amigo, parceiro de verdade. Hoje, aos 80 anos, já viúva há alguns anos, morando na casa da minha filha, eu olho para trás e sorrio. Meu Ramon se foi, mas deixou comigo as melhores lembranças que uma mulher pode ter. Deixou uma vida inteira de amor verdadeiro, de companheirismo, de respeito mútuo. E deixou também a certeza de que eu estava certa naquele dia distante, quando tinha apenas 11 anos e fiz uma promessa que todo mundo achou impossível. O coração sabe coisas que a razão demora para entender. O amor verdadeiro reconhece o amor verdadeiro, mesmo através dos anos, mesmo quando todo mundo duvida. Minhas queridas que me ouvem hoje, guardem bem esta história no coração. Nunca deixem que a voz dos outros defina quem vocês são ou o que vocês merecem. Nunca desistam dos sonhos que fazem seus corações baterem mais forte. E, principalmente, nunca aceitem menos do que o amor verdadeiro, porque quando ele chega, vocês sabem. Ah, como sabem! O amor verdadeiro não diminui a gente, não nos pede para sermos menos do que somos. Ele nos faz crescer, nos faz brilhar, nos faz descobrir versões de nós mesmas que nem sabíamos que existiam. E se uma menina magrelinha e desajeitada, que todo mundo dizia que não prestava para casamento, conseguiu encontrar e conquistar o amor da vida dela, acreditem, vocês também conseguem. Basta terem coragem de acreditar em vocês mesmas, como eu aprendi a acreditar. O resto, minhas queridas, o resto fica por conta do destino e da força do nosso coração.